papel que eu achei lá no chão da minha casa. Sacanagem. Tá ótimo. Ó, Nossa, não. e se a minha filha aprender a fazer o 5, Olha, o 2, tava lá voando. E eu falei, me dá esse papel aqui, deixa eu fazer um esboço. Legal. Então, já tá gravando? Tá bom. Então vamos lá. Olá, pessoal, seja bem-vindo à campanha Setembro Azul da Work Safety Program. Hoje nós estamos com uma ilustre visita da doutora Gleiviane Henrique, psicóloga e neuropsicóloga. Muito legal ter ela aqui. Ela atende lá na clínica SEMI, uma clínica renomada aqui em Lusiânia. E nós estamos felizes de estar com ela aqui. E, doutora, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, né? Amém, eu que agradeço. E aí, gente, eu vou começar a nossa entrevista aqui com alguns dados, falando sobre alguns dados sobre a síndrome de burnout. E depois nós vamos cair matando aqui nas perguntas com a doutora. E, tadinha, vou encher ela de perguntas. Adoro. Então vamos lá. O Ministério da Previdência Social, são dados oficiais, tá, pessoal? Em 2024 foram mais de 472 mil licenças médicas por questões de saúde mental. E, obviamente, né, o burnout está incluso dentro dessas 472 mil. Não quer dizer que o burnout gerou os 472 mil afastamentos, mas está incluso dentro, né? Então é muito, né? Então a gente precisa realmente dar ênfase à saúde mental dos trabalhadores. E isso foi um aumento de 68% ao ano de 2023. É muita coisa. Mas esse tem um agravo, até a OMS já nos falou, nos alertou, que todo esse agravo que nós tivemos aí na saúde mental das pessoas, isso é 100% das pessoas, foi a pandemia. A pandemia deixou pessoas em casas, isoladas, deixou empresas quebradas, né? O formato que foi feito essa pandemia, ela, se foi saudável ou não para a saúde da Covid, não vem a nós questionar, mas para a saúde mental não foi boa, né, doutor? Não teve não foi bom, só isso que eu quero dizer. Desde 2022, o burnout é oficialmente reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional. Isso significa que trabalhadores afetados podem ser afastados com auxílio-doença pelo INSS. Tá? Então, sim, se você for laudado, realmente for comprovada essa doença em você, você pode ser afastado. Tá bom, gente? Não vem um caso falar de casos reais agora, porque a doutora vai vir falar bem especificamente, mas a minha prima, ela até me confessou, porque ela está muito ligada, a minha prima Raquel Witzak, lindona, ela falou assim para mim: Cássio, estou muito interessado, porque um dos meus problemas que eu tive na época foi justamente o afastamento por burnout. Então, realmente é uma doença que veio a ser descoberta, né, na área do trabalho, na área ocupacional, prevenção. É novo e a gente precisa estar ligado, viu, gente? Vamos iniciar nossas perguntas aqui com a doutora. Doutora, para começarmos, você poderia explicar o que é a síndrome de burnout e como ela se diferencia de um simples cansaço ou estresse cotidiano? Sim, né? O burnout, ele é causado em função do trabalho. Né? Então, não tem como uma pessoa ter ou dizer que tem, né, a síndrome de burnout por atividades rotineiras, né? Então, às vezes ela está cansada ou às vezes está esgotada, né? Mas é só isso, né? Quando se diz em respeito ao burnout, é porque o trabalho causa isso, né? A carga de trabalho é muito grande, né? Dentre outros fatores, né? Pode ser causado pelo burnout. Então, ele é exclusivo do trabalho. Poxa, gente, aí que legal. Para quem tinha dúvida que fosse talvez uma doença, né, pessoal, não é, né, doutora? Não. Ela tem que ter influência do trabalho. Legal, né? Quais são os principais fatores no ambiente de trabalho que contribuem para o desenvolvimento do burnout? Então, o burnout, ele é um acúmulo de coisas, né? Ele é uma somatória.
né? Então, se você, né, tem uma carga de trabalho muito grande, né, você trabalha mais de 8 horas, né, que é o indicado, mesmo que for em casa, né? Tem muita gente que leva o trabalho para dentro da casa, né, e fica ali horas e horas no computador, respondendo WhatsApp, né, em questões do trabalho, isso também é um acúmulo de carga, né? Então, o excesso de carga horária, né, é uma grande, né? Então, o aprimoramento contínuo de uma pessoa pessoal, né? Então, as pessoas estão sempre procurando ser mais, nunca estão satisfeitas com o que são, né? Então, isso vai acumulando coisas. Ah, não, eu não estou boa assim, eu vou buscar melhoras. É bom a gente buscar melhoras, né? Mas é bom a gente saber até onde a gente quer ir, para não ficar buscando coisas que são inatingíveis, né? Então, isso também é um somatório, né? A personalidade de uma pessoa também é, né? Então, se você tem uma personalidade triste, né? Se fica atento, né? Se tem depressão na sua família, se tem ansiedade, isso também é um fator, né? É bom você ficar atento a isso, porque você está mais suscetível, né, a ter o burnout, né? Então, o trabalho com pessoas tóxicas, né? Então, tem muitas pessoas que trabalham em um ambiente muito complicado, com pessoas que não entendem muito bem, né? Pessoas que são tóxicas, né? Então, esses relacionamentos dentro do lugar de trabalho tóxico também causa grande prejuízo, né? A falta de reconhecimento dentro de uma empresa, né? Então, tem muitos funcionários que dão muito mais do que o que deveriam e não têm o mínimo reconhecimento, né? E eu não digo, aqui eu estou falando de reconhecimento, né? E eu lembrei de um caso, eu não estou falando de uma caneca em cima da mesa, te esperando e dizendo obrigada, né? Eu estou dizendo lógico que a caneca também pode estar, mas eu estou dizendo de obrigada porque você contribuiu hoje com a minha empresa. Entendi. Isso faz total diferença, né? Não é um simples fato de um presente, é estar presente mesmo, né? Então, esse também é um grande fator, né, que a gente tem que ficar em consideração. O aumento de responsabilidades, né, também é um grande. Então, se você acumula muitas cargas, né, é perigoso também, né? Tem as pessoas que são perfeccionistas, essas são complicadas, porque elas estão sempre buscando algo que talvez não é atingível. Então, elas não sabem a hora de parar, e assim acumula coisas para fazer. Então, entre esses fatores, tem vários outros. Esses são os principais. Doutora, eu tenho uma pergunta pessoal, que seria assim: o estresse é uma coisa do cotidiano natural da vida nossa, né? Assim, eu creio que o estresse, nem tudo que é estressante vai me levar a ter um problema. Se fosse assim, os atletas que passam por todos aqueles estresses, né? Eles estariam com doença mental, todos doentes, né? Porque estão no esporte, porque, né? Então, esse estresse, eu creio que seja um estresse natural. Eu queria que a senhora explicasse para a gente, porque o que mais as pessoas têm dúvida, eu penso porque é o que eu mais tenho dúvida, é esse estresse e o estresse que leva ao burnout. Como que é essa diferença que a gente pode... O estresse do burnout, ele afeta todas as áreas da nossa vida, né? Então, quando começa a afetar, porque somos seres biopsicossocial, né? O que significa? Somos seres, né, é o biológico, o nosso corpo, né, o fisiológico, que é o que a gente come, o que a gente sente, né, e o nosso emocional, né, e o nosso social também. Então, quando afeta todas essas áreas, né, aí entra sim um problema. E aí sim é um estresse a nível de se olhar e se concretizar como doença, porque ela afetou tudo que somos. Então é meio que isso. Então, gente, aí, essa era a dúvida que eu tinha. Então não é qualquer estresse, ou às vezes uma briga que você teve com o gerente, que foi pontual, ou que talvez foi naquela semana, ou talvez até mensal, né? Porque eu até falo com o pessoal que quando uma empresa está com as pernas ruins, entra muito a questão de estressante, né, doutor? De dar mais brigas dentro da empresa, de ter menos paciência um com o outro. Então não é isso que é o burnout, viu, gente? Só para deixar bem claro, não é isso que é o burnout. É claro que quando a gente chegar na terceira semana nossa, a doutora vai trazer aqui uns casos reais, que são bastante pessoas, e aí vocês vão entender bem o que é realmente o burnout. Não é só um estressezinho, uma discussão, uma briga,
um aumento de produção naquele mês, que o carregado chegou, bora. Isso é um estresse natural, gente. Um estresse que talvez, e aí a doutora confirma comigo ou não, que pode ser até saudável. É saudável ou não? O estresse ali normal? É motivador, né? É motivador. Tem gente que gosta, né? Então vamos lá, vamos produzir esse mês, vamos bater meta, mas aí no outro mês se garante que essa pessoa tem um descanso merecido, porque atingiu aquela meta. Entendi. Né? Então é aí. Se esforçar, se doar e receber uma recompensa. Legal. Todos nós somos assim, a gente trabalha para ter recompensa. Né? Então, desde que se tem uma recompensa e que está todo mundo de acordo, fica legal essa motivação de o supervisor cobrar durante um mês inteiro algo específico, né? Depois que tem uma recompensa. Olha aí. Daí não é problema. E claro, né, gente? É o que ela falou mais cedo aqui. A recompensa maior seria o retorno do agradecimento, né? Nossa, muito obrigado. Tem gente que é mais na questão do financeiro, né, doutora? Se deu o financeiro, eu tô feliz, né, igual diz, né? Mas viagem, um jantar, mas tem gente que sente falta do abraço, eu mesmo, como é que chama? Eu sou muito de pegar nas pessoas, como é que chama esse perfil? Eu sou muito de pegar, eu sou essa pessoa de pegar, eu tô conversando com meus amigos, eu tô batendo no ombro dele, daqui a pouco eu dou lá um abraço nele, ainda mais se eu demoro para ver ele, aí eu vou lá dar um abraço, dou um tapa na careca dele, e assim é o jeito que eu vivo. Então, o meu supervisor se identifica esse meu perfil, ele vai chegar, vem cá, se ele me der um abraço, ele não precisa nem pagar o 100zinho que ele ia pagar para mim, igual diz o outro, né? Só pelo abraço já ficou feliz. Mas não é claro que tem que pagar, né, gente? Legalmente se trabalhou, tem que pagar, óbvio, né? Isso aí não foi isso que eu quis dizer. Eu só estou dizendo que, além da questão do dinheiro, né, doutora, tem que ter a questão pessoal, né? Sim, isso. Então, vamos lá na parte dos sinais. Vamos ver se a gente consegue agora. Quais são os sinais mais comuns que indicam que um trabalhador pode estar entrando num quadro de burnout? A gente já especificou a questão do estresse, a doutora já falou outras coisas, mas assim, doutora, um sinal assim bem do burnout mesmo, fala pra gente. Então, né, a gente pode separar, para ficar mais didático, mais fácil de entender, né, entre 3 áreas, né, do nosso corpo. A área fisiológica, né, que é a primeira que grita, na minha opinião, eu acho que é assim, né, que é uma dor de cabeça constante. Né? Então, o funcionário reclama frequentemente de dor de cabeça. Né? Tem o distúrbio do sono, então tem noites mal dormidas, noites que acorda pensando no trabalho, ou sonha que está trabalhando, né? Tudo isso entra também. Né? Tem um distúrbio intestinal, né? Então tem pessoas que passam mal mesmo, né? O piriri, né? Então as pessoas passam mal mesmo, né? Tudo isso também entra. Né? A falta do foco. Tem pessoas que ficam voadas, você fala com a pessoa, acha que não está ouvindo, né? Isso também é uma sobrecarga, né? Relacionada ao trabalho. Né? Um apagão, né? Então tem pacientes que relatam apagões, né? Então, eu estava trabalhando, estava pensando num monte de coisas, quando vi que não, eu apaguei, me desliguei, e aí não sei o que eu falei, não sei se eu falei alguma coisa que magoou alguém, mas eu me apaguei. Quando dei por fim, eu estava em outra cadeira. Então, eu tenho paciente que relaxa, né? Tudo relacionado ao trabalho. Né? Então, o esquecimento, uma falta de energia, todas essas questões são físicas, né? E aí a gente tem também os sintomas, né, que são emocionais. E daí já entra uma irritabilidade. Fora de cogitação, então uma pessoa está irritada do nada, por nada e para nada. Não tem motivo, né? Mas é por causa do acúmulo, né, do trabalho. Tem a dificuldade de concentração, então as pessoas elas têm uma dificuldade de se concentrar no que as outras dizem, né, com sobrecarga mesmo. A diminuição da eficácia, então pessoas que não faltavam começam a faltar. Né, e aí vem os atestados, né, e aí se afasta por questões mentais, ou se afasta porque estava no médico. Geralmente elas procuram muito cardiologistas. Certo. Né? Então elas começam achando que está tendo um ataque cardíaco, mas é uma ansiedade que no
fim vai se tornando um burnout. Ah. Então, os afastamentos com cardiologista, com clínico, né? Tomou um soro na UPA, tomou um remédio de urgência, né? Tudo isso vai vindo, né? Vai acarretando um monte de atestados. E tem os comportamentos, né? Que é nítidos e a gente consegue ver que é uma pessoa se isolar. Né? Então, geralmente, aquela pessoa que é animada e fala com todo mundo, né? Chega na empresa, oi, oi, oi. Logo depois ela vai se isolando, ela vai ficando mais na dela. Né? A gente também pode notar, né, esse comportamento de isolação, que não é tão bom assim. Né? A diminuição dos comportamentos, dos comprometimentos. Né? Então, uma pessoa muito comprometida com o trabalho começa a faltar no que ela era comprometida. Né? Aí que a gente vai percebendo. São vários sinais. Né? Então, é isso. E essas pessoas, elas ficam mais suscetíveis, quando está a esse nível de acumular tudo isso que eu disse, a usar drogas, a usar álcool. É aí que entra, né, as válvulas de escape. Então, muitas vezes elas não entendem, né, tipo, eu tô mal, vou buscar terapia. Não. Não é assim que funciona. Elas estão mal, elas vão beber, elas vão fumar, né, e tem alguns que usam droga, e aí entra a dependência, porque a pessoa já está totalmente vulnerável. Então, é aí que entra a dependência também, de alguns pacientes que se sentem nesse quadro. Caramba! Tirando as drogas ilícitas, nós poderíamos colocar os tipos de vícios, né, doutor? Os vícios que a gente não considera vício. Por exemplo, chocolate, comida. Isso tudo entra. Por ansiedade, né? Faz tudo por ansiedade. Mas é um acúmulo de cargas, né? De trabalho muito grande, não percebeu. Né? Quando viu que não está comendo por ansiedade ou fazendo coisas por ansiedade também. Entra muito aí. Caramba! Olha que interessante, gente. Doutora, agora uma pergunta, talvez seja fora, mas, por exemplo, existe um momento em que o estresse pode ser confundido com o burnout ou não? Muito. É muito real. Muitas vezes as pessoas, elas acham que não estão com burnout e que é só um estresse. Né? Então tem esse lado também, né, das pessoas que falam assim, não, mas eu só estou estressada, né, porque o meu marido me estressou essa semana. Tá, mas ele te estressou essa semana e passou? Na outra semana ela volta com a mesma queixa. Mas eu estou estressada, mas eu acho que é porque meu filho faltou à escola sem motivos. Tá, mas isso está te causando o quê? Né? E aí que a gente vai aprofundando, até se chegar a um ponto que a gente entende que ela está estressada com as coisas que sempre aconteceu na vida dela e que nunca gerou estresse, mas que naquele determinado momento deixou ela estressada. Né? E aí que a gente identifica que o trabalho está afetando a vida pessoal da pessoa. Então é muito interessante a gente ter essa diferenciação entre até quando o meu trabalho afeta a minha vida pessoal e até quando a minha vida pessoal está afetando o meu trabalho. Né, para a gente saber, né, diferenciar todas essas coisas e colocar cada um em seu lugar. Mas acontece muito isso. Tem pessoas que acham que são tão estressadas, né, mas é um burnout, porque o estresse que ela está carregando é total relacionado ao trabalho que ela está vivendo. E vice-versa. Né? Tem pessoas também que acham que, não, mas eu já tenho burnout. Entendi. Né? Não, eu tenho burnout. Aí você pergunta, tá, mas como que é lá no seu trabalho? Lá é legal. Eu gosto de trabalhar, eu gosto dos meus colegas. Eu falo, mas o ambiente que você trabalha é ruim? Não. O seu coordenador é ruim? Não. Né? Então, você não gosta de trabalhar lá? Eu gosto. Né? Você se formou nessa profissão, você não quer estar aí, você quer ter outra profissão? Não, eu gosto do que eu faço. Mas eu tenho burnout, porque é meu chefe, tem hora que ele pega no meu pé. Entendi. Aí a gente fala, não, aí não é isso não é burnout não, né? Então o burnout ele é mais grave, ele é mais sério, tanto é que é uma doença, né? Eu achei interessante essa parte, porque a confusão, e assim, doutor, isso já é uma questão minha, né? Quando entrou essa questão do risco, do risco de doenças mentais, né, que acabou a gente chamando de risco psicossocial, né, eu não gostei muito. Eu não gostei muito do termo, porque como eu sou ergonomista, então a gente vê isso desde quem é das antigas, não tem novidade nenhuma, a questão do estresse, que se leva a doenças mentais.
foi bom para a gente trazer o tema em ênfase, né? Mas eu prefiro continuar ainda no exame psicossocial e a gente falar dos problemas diretos, estresse, ansiedade, né, depressão, que pode ser causada por um relacionamento, no trabalho e tal. Então eu prefiro falar direto, assim, para a gente ser incisivo na hora de tratar um ambiente de trabalho com algum tipo de problema que gera a doença mental. Quais atitudes práticas o trabalhador pode adotar no dia a dia para se proteger do burnout? Ai, que eu vou vender meu peixe, né? Que legal. Psicoterapia. Claro. Né? Então, se você tá com sobrecarga, né? Se você tá estressado ou com desânimo, não sabe o que está acontecendo, né? Procurar uma terapia, até para você ter um momento para si mesmo, né? Eu tenho pacientes que estão de alta, mas eles falam assim, eu vou arrumar outro problema para eu ficar vindo aqui, eu não quero mais ir embora. Porque é o momento deles, né? É o momento em que eles sentam ali e tem lá os seus 50 minutos, né? De poder falar tudo que sente, né? Sem ser julgado, é um lugar seguro. Né? Então, a terapia é muito bom, né? Para todas essas coisas. Né? Tem também a questão de repor as vitaminas. Então, é importante. Quando uma pessoa tem burnout, né? Se mexe em tudo. Né? Então, tudo no corpo da pessoa muda. Né? Então, se a pessoa tinha, às vezes, adrenalina, noradrenalina, né? Todos os nossos hormônios, eles se alteram. Né? Então, é importante você repor também o que estiver faltando, né? Ou repor a vitamina que você não tem, que está baixa, que faz uma diferença enorme. Então, tem gente que, mas eu tenho depressão, eu me sinto cansado, eu quero só dormir. Talvez você só está com falta de vitamina D. Olha! Né? Então, eu tenho muitos pacientes assim. Né? Então, uma reposição de vitaminas adequadas, ela é muito boa. Né? Então, tem tudo isso. Então quer dizer que a questão física influencia nas atitudes das pessoas, então? Influencia nas atitudes das pessoas. Caramba! Dependendo da forma em que você age, né? Talvez está te faltando alguma coisa. Não é à toa que os medicamentos, eles vêm para ajudar também, né? Porque para repor o que está faltando. Então, uma pessoa com depressão, né? Se ela está com nível abaixo, né? De algum hormônio, né? Ela vem com medicamento para cobrir isso. Nada mais justo do que a gente tomar as vitaminas e manter tudo no nível padrão. Para ficar melhor. Que interessante. Ainda mais depois de uma síndrome de burnout, depressão, os hormônios também. O psiquiatra, às vezes é necessário também, né? Um profissional da psicologia, nosso parceiro, então a gente também tem muitos pacientes que têm que ser encaminhados para medicamentos, né? Até para melhorar. Quando se chega a um nível um pouquinho mais profundo, a gente entra como psiquiatra junto também. Legal. Então, rever as relações do seu trabalho, são meios de tratamento. Eu digo pro pessoal, doutora, eu posso às vezes até ser agressivo nos meus treinamentos, mas eu acredito muito no bem-estar pessoal. E eu falo assim, pessoal, se vocês não estão bem aqui, cara, conversa sem encarregado, ué. Parte pra outra, mano. Você vai ficar aqui sofrendo uma vida. Se você não tá feliz, eu falo isso demais nos meus treinamentos. Isso pode ser uma ajuda. É uma ajuda. Tem muita gente que precisa ouvir o óbvio para acordar. Porque quando a gente está mal ou alguém está mal, a pessoa não pensa no óbvio. Então, uma coisa que talvez é óbvia para mim, para a pessoa que está passando por algo não é. Então, é importante também. Não, show. O burnout, ele tá só ligado, ele tá diretamente ligado ao estresse ou ele também pode estar ligado a um desgaste físico? Tipo, não necessariamente a pessoa dá sintomas de estresse, ou talvez nem dê, só realmente o mental dela, crises de ansiedade pequenas, intensas talvez, médias. Tipo, isso tá só ligado ao estresse, só... Não, né? O burnout ele pode aparecer também com uma pessoa que não apresenta estresse, né? Mas apresenta uma perca de apetite, né? Apresenta uma perca de sono, apresenta noites mal dormidas. Esses também são fatores que podem estar ligados ao burnout. Não necessariamente uma pessoa com burnout tem que estar estressada. Interessante, Rebeca.
Eu diria que se eu pudesse traduzir o burnout em uma só palavra, seria desgaste. Ah, tá. Como a palavra literalmente fala, né? É a queima total. Burnout, né? A queimado. Queimou totalmente ali, fez a combustão total. Sim. Poxa, legal. Obrigado, Rebeca, de novo, por contribuir. Dessa vez a sua voz vai aparecer. Então vamos lá. Como o papel da empresa e da liderança pode influenciar na prevenção da síndrome? Você acha que há políticas ou práticas que você considera essencial para a empresa praticar e prevenir o burnout? E assim, como a liderança, né, pode influenciar nessa prevenção? É importante, né? Igual a gente falou daquelas pessoas que chegam estressadas, né? Aqueles líderes brutos que cobram, né? Se eles estiverem bem, eles não repassam isso. Então, uma liderança bem estruturada, ela é ideal para uma equipe bem estruturada. Certo. Então, se a gente está mal, a gente distribui mal. Se a gente está triste, a gente distribui tristeza. Então, um líder bem equilibrado, ele distribui equilíbrio para a sua equipe também. Então, é muito importante. Hoje a gente tem um material, né, eu faço uma avaliação psicológica dentro de uma empresa, porque geralmente a gente está acostumado com avaliação psicológica, né, do profissional com o paciente, né, se fazendo um teste de personalidade ou se descobrindo. Mas a gente tem também um teste que ele é feito para a empresa, é o ITRA. Então esse teste, ele abrange 4 testes dentro dele, que trata várias áreas da empresa. Então a gente avalia a empresa. Então tem áreas em relação aos salários, áreas em relação ao trabalho, áreas em relação ao ambiente em si, né, físico, né, e a outra escala avalia riscos psicossociais dentro do trabalho, como exaustivo e cansativo é aquela rotina. Então a gente tem essa escala que é muito boa, né, para a gente poder avaliar uma empresa. Então eu faço esse trabalho também, né, junto com a Unimed. Então a empresa solicita uma avaliação psicológica para a empresa. E aí eu vou lá, pego alguns funcionários de alguns setores específicos, avalio, né, e a gente vê como esse setor está indo. Se está ok, se não, em qual escala que deu ruim, para a gente saber onde consegue. Poxa, completo, né? Isso é muito legal saber desse suporte, gente, que às vezes até o próprio empresário precisa desse suporte, dessa terapia, e pode durar, como diz na teoria, pelo menos aqui, fala que é de 1 a 3 meses para causar efeito, né, doutora? Não é uma semana. Uma semana só não tem como, gente, mas de 1 a 3 meses, até o próprio líder, o líder master da empresa está precisando disso para melhorar a sua liderança, o seu autoconhecimento e passar a liderar melhor seus funcionários. Isso é muito bom mesmo. O que você diria para quem acredita que dar conta de tudo é sinal de força e sucesso? Que horror! Eu diria, para com isso. Porque uma hora você desenvolve burnout, ou você desenvolve uma ansiedade, uma depressão, alguma coisa. Eu digo que é o contrário. Né? Pedir ajuda e dizer que não consegue estabelecer o seu limite é questão de força. Então, se você consegue dizer para alguém, não, eu não posso fazer isso hoje, para mim você é forte o suficiente. Então, se você consegue pedir uma ajuda, né, isso é ótimo. Aí você é uma pessoa forte. Então, peça uma ajuda. Se você está se sentindo sobrecarregado no trabalho, se você não concorda com alguma coisa em que o líder te passou, e está fora da sua alçada, diz para ele, peça ajuda. Procure terapia, procure se cuidar, procure se tratar. Porque uma empresa, infelizmente, o funcionário ele é descartado. Então, se um funcionário está ruim, logo ela acha outra pessoa. E você fica descartado ruim. Então, é importante se cuidar, se olhar primeiro. A gente só dá o que a gente tem. Sim. Então, a gente tem coisa boa. O descarte, foi bom a doutora falar,
O descarte é assim, gente. O pensamento do descarte, eu gosto muito de enfatizar isso, para a gente entrar naquela parte de vitimismo muito grande, sabe? Assim, de, nossa, me mandou embora, eu sou uma pessoa. Não, deixa eu te falar um pouco sobre essa questão do descarte. O patrão também é descartável. Vou te dar um exemplo. Se hoje, esse é meu sonho, né? Hoje eu não sei se minha empresa ela tem capacidade de rodar sozinha. Ela ainda é muito dependente de mim. Mas se hoje eu faltar na minha empresa por qualquer motivo, seja por acidente ou qualquer outro, a minha esposa e meus colaboradores aqui, a Rebeca que fez as perguntas aqui, eles têm que estar preparados para rodar sem mim. Então, o descarte não é aquele nível de que você não presta, entenda bem isso. O descarte está relacionado assim, todos nós somos substituíveis, tanto nós como patrão, né, doutor? Assim como um funcionário. Então, substituir não quer dizer que está desvalorizando você, mas quer dizer que a engrenagem ela precisa rodar, né, doutora? Sim. E independente se vai rodar com você, e esse convencimento pode até ser um problema que você precisa tratar, esse convencimento de, aqui não roda sem mim, isso aqui não vive sem mim. Isso não existe, gente. Todo mundo é substituível, todo mundo... Agora, obviamente, tem uns que conseguem se destacar, né? Por exemplo, para mim, Senna é Senna na Fórmula 1. É tanto que já fizeram filmes, ele até hoje tem fã fora do Brasil. Senna foi o cara, ele conseguiu se destacar. Mas a gente que vive na massa, eu mesmo, eu não me considero um Senna que se destacou, que amanhã não. Eu me considero um cara que amanhã pode ser substituído. Então, mas é claro, eu vou deixar a história na vida dos meus funcionários, os funcionários passou comigo, vou deixar a história na vida do meu filho, e se for só isso, que ótimo, foi isso que eu trouxe para a minha vida. Então, gente, entenda que o descarte não é essa parte, o mundo capitalista é um mundo ruim. Não, o descarte está relacionado ao que a empresa precisa continuar rodando. Ela precisa rodar, porque nós, patrões, vivemos disso. Os outros funcionários que estão com a gente dependem dessa empresa estar rodando. Mesmo que aquele funcionário que... A palavra certa é assim, que se considera uma estrela, né? Não esteja, ela vai continuar rodando. Com ele ou sem ele. Mal ou ruim. Sim. Né? E se ele realmente for a estrela, assim como eu citei o Senna, né? For estrela, aí realmente ele vai fazer uma grande falta e ele sempre vai ser lembrado. E ponto final. Mas entenda que se você sentir isso e ser é bem diferente, né, doutora? É isso. Então vamos lá, vamos aqui. Então, a senhora já falou bem, mas eu vou repetir aqui para enfatizar. Vamos lá. Em que momento o trabalhador deve considerar procurar ajuda profissional? A senhora já deu uma enfatizada, mas vamos focar agora na pergunta. Quando ele se sente, né, que em todas as áreas dele está atingido. Então, a área psicológica, a área mental, social, físico, quando tudo isso está afetado, é um sinal alarmante. Mas não vamos deixar chegar a esse ponto. Vamos procurar antes. Então, quando você se sentir que você não é você, então, eu não costumo faltar ao trabalho, eu estou faltando. Vamos procurar saber o que é. Eu não costumo dar atestados, eu estou tendo que dar. Vamos procurar, né? Então, esses são os primeiros sinais. Uma falta de apetite, ou uma vontade de comer excessiva. Então, todas essas coisinhas são sinais. Vamos procurar enquanto a gente acha que tem alguma coisa, do que quando a gente tiver certeza. Porque quando tem certeza é porque já está gritante. Entendi. Então, procurar quando você estiver não se reconhecendo, não sendo você mesmo. Poxa, isso é importante. Isso é muito importante. Doutora, então, existe algum tipo de resistência comum entre os trabalhadores em admitir que precisam de apoio psicológico? Como ele pode superar isso? Tem muito aquela questão de que o psicólogo é pra doido ainda, né? A gente ainda escuta isso hoje. Então, muitas vezes, essas pessoas têm dificuldade de procurar ajuda por achar que não precisam, porque não estão doidos.
né? Mas eu já disse que não é a respeito disso, né? Então, se você não se conhece, se você está mal, se você está triste, né, chateado, procura ajuda. A gente não pode deixar cair nesse nível, né, de que procurar ajuda é um sinal de fraqueza, e não é. Então, se você chegou ao ponto de chegar para alguém e dizer que está mal, para mim isso é sinal de uma pessoa forte, não uma pessoa fraca. Então é importante procurar ajuda. E não ficar naquela que vai passar, e não se passa e se agrava. Né? Aí é ruim. Eu vou dar um conselho aqui que é muito interessante para a gente não se sentir excluído por ter algum problema. Tem uma frase de um cantor aí, a vida pessoal dele não serve como exemplo, como o Raul Seixas, mas as músicas dele ficaram para a gente curtir aí bastante. Ele falava que todo mundo tem um pouquinho de loucura, gente. Então, eu concordo com ele. Cada um tem de médico e doido, cada um tem um pouco. Então, vai procurar ajuda, gente. Você precisa de ajuda, faz isso. E eu sou um dos caras que, por experiência, passei por isso. Quando eu era jovem, eu tive uma das minhas primeiras terapias. Precisei de passar. Vou falar mais detalhes, doutor. Eu tive esse apagão quando eu era estudante. E no dia que a gente for falar de casos reais, eu vou me pôr como casos reais. Vou falar um pouquinho para a senhora ver. E aí, gente, eu fui um dos caras que procurei ajuda. E eu tinha esse pensamento. Procure ajuda. É legal. A primeira entrevista, você fica ali todo acanhado. Depois, os profissionais, eles têm as técnicas. Eles sabem, você viu que você está tímido, às vezes eles sabem que caminho que você tem que seguir, que vai conduzir você. E aí, você sai tão bem. É muito legal. Eu aconselho qualquer um fazer essa parte. E no meu caso, um dos tratamentos que eu falo que eu tive mais assim, prazer em estar foi com o finado pastor Roberval, um cara, uma excelente pessoa, que era psicanalista, ele era pastor, psicanalista, e eu falo que das sessões que eu tive com ele, acho que eu tive umas 6 sessões. Foi igual a obra de Brasília, foi 50 em 5, entendeu? Pegou, ele, ou então faz igual o Mario Kart, passa naqueles negocinhos que faz o carro acelerar, sabe? Foi muito legal. Então, gente, se você tem algum problema nesse sentido, vai atrás. É muito bom fazer tratamento, tá? Então, doutora, chegamos no nosso final aqui da nossa entrevista. Tá maravilhoso, eu gostei demais. Que mensagem você daria para quem está se sentindo sobrecarregado, mas ainda não sabe se está vivendo em um burnout? Qual a mensagem que a senhora passa? Se você tem todos esses sintomas, né, ou algum deles, eu te aconselho procurar ajuda. Ou que seja um amigo, né, que esse amigo seja bom para poder falar para você assim, procure um psicólogo, né, ou que seja um familiar, ou que seja as próprias pessoas da empresa, né, que elas sejam, né, que tenham uma mente aberta, para que elas consigam te ajudar de alguma forma. Né? Às vezes, um funcionário que precisa ser mudado do ambiente de trabalho só da cadeira que ele senta. Às vezes, ele só precisa de um esporro de um pé. Então, se você não consegue chegar em alguém e dizer isso, né, procura um profissional, a gente consegue chegar na empresa e dizer para você. Então, procure ajuda. Se cuide, se valorize, dedique tempo para você, porque é isso que importa. Todas as outras coisas são passageiras, mas você fica. Então, procure ajuda. Obrigado, viu, doutora? Não por nada. Deus abençoe a senhora sempre, muito. Isso foi muito legal. Obrigado. Foi muito legal. E quero te agradecer. Como ele é pessoa de abraço. Obrigado. Muito bom, obrigado pela parceria. Tchau, gente.